Olha, nós vamos voltar a Brasília para conversar com o Cássio Zeyman, mas agora para falar de CPI da pandemia. O Cássio mostrou para a gente agora há pouquinho o prédio do Congresso Nacional e hoje, sexta-feira, é dia de sessão da CPI. Ontem não houve sessão, né? Vocês acompanharam aqui, porque os convocados tinham circunstâncias muito específicas, né? Um deles não apareceu, que é o empresário Carlos Wizard. Inclusive, a gente vai falar da situação do Carlos Wizard daqui a pouquinho. E o outro, aquele auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Figueiredo, foi, mas tinha um habeas corpus para ficar calado. Então tinha essa circunstância distinta de outros momentos da CPI da pandemia. Além disso, tinha a votação marcada e depois concretizada, né, porque os senadores aprovaram, da MP da Eletrobras. Então, o plenário ia funcionar, a CPI não poderia funcionar. Então, os senadores entenderam ser melhor suspender o trabalho ontem, quinta-feira, e tocar o barco nesta sexta-feira, data em que vão prestar depoimento 2 médicos que vão falar sobre esse suposto outro lado, né? Médicos que defendem o chamado tratamento precoce, que não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. E eu repito isso aqui frequentemente, não é por implicância com ninguém, por A ou por B, é porque é nosso dever de ofício aqui lembrar que até o momento não há nenhum organismo nacional ou internacional sério, entidade médica, científica, que identifique nesses medicamentos que são muito eficazes para outras doenças, eficácia contra o coronavírus. Mas os senadores decidiram abrir espaço para os 2 médicos que entendem que esses remédios podem ser eficazes para evitar que a doença se agrave. É isso que nós teremos para hoje, não é, Cássio? Isso, Rafael. Olha, se na semana passada a CPI ouviu, então, a microbiologista Natália Pasternak e também o diretor-presidente, o ex-diretor-presidente da Anvisa, o Cláudio Mairovich, na audiência de hoje, então, a comissão vai ouvir os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e também Francisco Cardoso Alves. Ambos, Rafael, foram convidados a participar da sessão por senadores da base aliada do presidente Jair Bolsonaro. Ariel, então, ele é infectologista e já fez até declarações alegando que medicamentos como a hidroxicloroquina teriam, sim, eficácia contra a doença. Já o médico intensivista, o Francisco Alves, ele é apontado como um dos autores de uma nota do Ministério da Saúde com orientações para o tratamento precoce. O repórter Theo Cury está com a gente nessa manhã de sexta-feira e vai trazer mais detalhes. Theo, além dos depoimentos dos 2 médicos, os senadores também votam uma série de requerimentos hoje, pelo menos 10. Como é que deve ser a sessão de hoje? Bom dia para você. Oi, Cássio, bom dia para você, Rafael e Elise, para quem nos acompanha nesta sexta-feira aqui na CNN. Uma sessão hoje ouvindo esse outro lado. Lembrando que na semana passada a CPI da pandemia ouviu Natália Pasternak e Cláudio Mairovich, 2 cientistas que criticaram o uso de medicamentos e a recomendação de medicamentos para esse tratamento precoce que não tenham eficácia comprovada. Disseram, inclusive, que negar a ciência mata. Hoje, os senadores vão ouvir esses 2 médicos. Zimmermann, como o Cássio disse, é infectologista e defende que remédios como a ivermectina e a hidroxicloroquina têm sim eficácia comprovada para pacientes que estão com a Covid-19. Já Alves é especialista em infectologia e é apontado como um dos autores daquela nota informativa do Ministério da Saúde que recomendava tratamento precoce, para os pacientes que estavam com a Covid-19. Como eu disse, bastante diferente do que a gente viu na semana passada. São requerimentos que foram pedidos por senadores da base governista lá no Senado Federal. Pois bem, além desses 2 depoimentos de hoje, os senadores vão votar 14 requerimentos. Já ultrapassou esse número que o Cássio mencionou, chegou a 14 requerimentos. Entre eles, o que os senadores vão avaliar hoje está a convocação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também do secretário de Saúde do Rio, bem como a quebra de sigilo de organizações sociais que prestaram serviço para a área de saúde do estado do Rio de Janeiro. E também eles devem votar uma nova sessão de depoimento com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, só que a portas fechadas, de forma secreta, porque na quarta-feira, no depoimento à CPI, Wilson Witzel disse que teria fatos gravíssimos para revelar aos senadores sobre a intervenção do governo federal no combate à pandemia do Rio de Janeiro. Então, sessão com 2 depoimentos e também com voto de pelo menos 14 requerimentos. Eu volto com vocês.